pessoal, bom dia! Vamos dar início a mais um dia de aula. Hoje, sexta-feira, último dia de aula da semana. Hoje vamos ter aulas de quê? De artes e de ciências. Em artes, vamos iniciar um novo assunto, falando sobre textura. Veja só, vocês sabem o que é textura? A textura, ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser artificial ou natural, né? Como assim? O que é textura? Primeiro dia vai passar para vocês o que é textura, né? Textura é o quê? É o aspecto de uma superfície, seja liso, áspero, ondulado, rugoso ou macio. As texturas estão relacionadas ao tipo de material de uma superfície ou de um trabalho. Veja só, quem é que na sua casa tem textura na parede? Por quê? Tem algumas casas que colocam a textura, não é? Para ficar o quê? Um pouco ondulado, um pouco crespo, não é isso? Então, isso é o quê? Isso é textura. Além disso, como está falando aqui, existem as texturas, né? Crespas, onduladas ou macias. Veja só, quando eu passo a mão sobre um tecido, eu sinto que textura? Ela é o quê? Macia, não é isso? Agora, quando eu pego uma areia, ela é o quê? Crespa, né? A gente sente na nossa mão. Então, veja só, tudo isso aí é textura. Como eu falei anteriormente, existe textura artificial ou natural. As texturas naturais são retiradas da natureza, como, por exemplo, folhas de árvores, cascas de árvores, né? Areia, pedaços de madeira. Isso aí são texturas naturais, porque vem da natureza, já diz, né? Naturais da natureza. Artificiais são as produzidas pelo homem, como, por exemplo, o papel, o tecido, certo? As cascas de lápis e assim por diante. Então, veja só. Tia vai também mostrar para vocês algumas texturas, tá? Após esse vídeo. Vocês, na página 37 de artes, vocês irão colar folhas de outras árvores na nossa árvore aqui, no nosso desenho, tá? Então, vocês irão retirar algumas folhinhas da árvore, de preferência as que já estão no chão, né? Para não estar danificando a árvore. Então, pega algumas folhas e cola, tá certo? Vai formar o quê? Uma textura natural, porque folhas vêm da natureza. Já na página 39... Então, veja só, nessa página, iremos colar uma textura artificial. Como assim, textura artificial? Você irá apontar seu lápis, tá? Passa na lapiseira aí, o lápis. E as casquinhas que saem dele, você vai colar na flor, entenderam? Então, você vai apontar seu lápis e colar as casquinhas ao redor, formando uma linda flor. Tá certo? Quanto mais colorido, melhor, tá? Para dar vida à sua flor. Vejam só, na aula de ciências, o que iremos fazer é uma revisão, tá certo? Sobre os animais, né? Como a gente falou anteriormente, animais, eles são divididos em quais grupos? Porque existem muitos animais, né? Então, para melhor ser estudado, eles foram divididos por grupos. Como assim? Foram divididos em mamíferos, né, isso, aves, répteis, anfíbios e peixes. São os cinco grupos de animais, né, isso? Além disso, os animais que a gente estava estudando são animais o quê? Vertebrados. Por quê? Porque tem coluna vertebral, né, isso? Então, vocês irão assistir, tá? A aula que a tia vai passar agora e fazer a atividade em casa, tá? Classificando as imagens, ok? Aguardo vocês. Olha, pessoal, vocês irão analisar essa imagem e classificar os animais em réptil, peixe, aves, mamíferos, ovíparos, entenderam? E também, né, no caso, todos esses animais são o quê? Vertebrados. Então, tia já ajudou vocês, né? Todos esses animais são vertebrados e vocês vão apenas selecionar
se ele é mamífero, né, ou ovíparo, e também a classificação dele no caso de réptil, peixe e aves, né? Então, você coloca, por exemplo, o leão é um mamífero, né? Além disso, ele é o quê? Ele é vertebrado, não é isso? E assim por diante, nos demais. Aguardo vocês. Pode fazer numa folhinha à parte, de caderno ou ofício.